Vamos orar. Paizinho amado, nós entregamos este tempo, Senhor, nas Tuas mãos, Pai, e pedimos, Senhor, que Tu fale ao nosso coração, que Tu abra, Senhor, o nosso entendimento neste tempo, Senhor. Venha, Senhor, trazer revelação, Senhor, da Tua palavra e que nós possamos guardá-la no nosso coração e principalmente, Senhor, aplicarmos na nossa vida. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, pessoal? Então, nós vamos falar sobre oração e a importância da oração na nossa caminhada, no nosso crescimento, na nossa maturidade espiritual. Uma coisa bem importante, antes da gente começar, é um item que eu não vou falar nesse nosso curso de discipulado, mas que eu gostaria de registrar aqui, da importância não só da oração, mas também do jejum. Então, o jejum, ele é o parceirinho, né, da oração. Nós temos que orar e também jejuar. Que jejum é uma das ferramentas que Deus nos deu para batalha espiritual. A oração. Uma coisa muito recorrente que eu vejo é as pessoas me dizerem: Kátia, eu não sei orar. E aí eu digo assim, como não sabe orar? Mas aí eu começo a me lembrar lá do início da minha conversão, aonde eu também dizia isso, que eu não sabia orar. E aí a gente vê que na verdade nós temos vergonha de orar, principalmente orar em público, porque nós ficamos com vergonha não de Deus. Nós ficamos com vergonha das outras pessoas. O que as outras pessoas vão achar? O que as pessoas vão falar? Vão criticar o meu jeito de dizer, ou a maneira como eu expresso, ou as palavras que eu uso. Mas uma coisa bem importante, pessoal. Orar é falar com Deus. Deus nos capacita a orar. A palavra mesmo diz que o Espírito Santo, ele passaria que nós abríssemos a nossa boca e ele encheria a nossa boca com palavras. Então nós temos que crer nisso dentro da oração. E a oração, a pessoa mais, vamos dizer assim, nosso exemplo, né, maior de oração é o próprio Jesus, que ele é exemplo em tudo para nós. Então ele ensinou a orar e ele ensinava a orar, mas não só, ele orava. Ele tinha uma vida de oração. Ele ansiava estar perto do Pai, ele ansiava ter um tempo com o Senhor, ter um tempo de comunhão. Então ali fala, né, que ele gostava da presença do Senhor. E ele se retirava muitas vezes para lugares mais desertos para ficar em comunhão com o Pai. Levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi a um lugar deserto e ali orava. Isso está lá em Marcos 1. Jesus também é nosso exemplo no sentido de ensinar a orar. Ele ensinou os seus discípulos a orar e ele também diz que nós devemos ensinar todas as coisas, né, para os nossos discípulos, os nossos filhos da fé. Então nós devemos ensinar os nossos filhos naturais e também os nossos filhos espirituais a orar. E orar como? Como Abba Pai. Quer dizer, Paizinho, meu querido, meu amado, com intimidade. Né? Eu não vou chegar lá no meu pai e dizer assim, né, Senhor. Não, ele é meu pai, eu tenho um relacionamento com ele. Eu vou abraçar, eu vou falar com carinho, vou expor o meu coração. E é exatamente assim que Jesus ensinou os discípulos a orar e eles têm que ensinar os outros discípulos e assim sucessivamente até chegar até nós e nós ensinarmos os nossos filhos. Também ele orou em favor de outras pessoas. Teve um momento registrado na palavra, momento que Jesus estava antes da crucificação, ele vai lá e ele ora pelos seus discípulos. Isso está lá em João 17, que ele diz assim, eu não estou orando somente por eles, que era pelos
os apóstolos, mas também por aqueles que ainda vão de acreditar em mim por intermédio do ensino deles, para que todos sejam um só comigo e com o Pai. Então mostra ali Jesus, naquele momento, ele não só orou pelos seus discípulos, seus apóstolos, mas também orou por mim, por você, mostrando da importância, né, dessa intercessão uns pelos outros. A outra coisa importante é nós buscarmos o nosso lugar secreto. É definir na nossa casa, definir no nosso ambiente um lugar, ou uma cadeira, ou um espaço, onde aquele espaço é o espaço de tu ir e se encontrar com Deus, de ter esse tempo, né, esse momento especial com o Senhor. Então, na oração, nós devemos orar em nome de Jesus. Ele mesmo diz isso, né, que é importante tu orar e pedir em nome dele para o Pai. Devemos orar em conformidade com a palavra de Deus. Então isso é uma coisa importante. Então não adianta tu dizer assim, ah, Senhor, mata aquela pessoa. Não, né? Deus não vai fazer isso. Porque lá nos mandamentos Deus diz que não pode matar. Não pode matar. Matar é pecado. Então nesse momento, o que tu está fazendo? Está indo contra a palavra do Senhor. Então não pode. Nós não podemos orar coisas que não estejam de acordo com a palavra do Senhor. E se o amor está em nós não vamos querer o mal da outra pessoa, nós vamos querer o bem da outra pessoa. Na verdade, Jesus diz que a gente tem que orar pelas pessoas que nos maltratam, pelas pessoas que são os nossos inimigos. Então nós devemos interceder por eles. A oração tem que ser sempre acompanhada de obediência à palavra do Senhor. Então não adianta, né, eu orar por alguma coisa, mas eu não faço nada na prática. Eu não tenho atitude, eu não tenho vontade, persistência de me conformar a minha vida à palavra do Senhor. O Espírito Santo também é nosso ajudador. Isso a gente já conversou nos outros modos, da importância do Espírito Santo, de trazer sempre o Espírito Santo para estar conosco, nos ajudando, nos consolando, nos exortando, nos ensinando. E ele é também auxiliador nessa parte da oração. Devemos orar sempre, devemos orar o tempo inteiro e sempre antes de fazer algo, ou principalmente antes de decidir algo na nossa vida. Então, coloque diante de Deus, para que Deus venha te dar sabedoria, te dar clareza, para que tu possa tomar a melhor decisão. O que é um perigo, né? Cuidado, perigo, um obstáculo à oração. Então, pedir mal, isso quer dizer pedir só para teu próprio deleite, né? Não é para isso que é a oração. Orar para homens ver, lembra que a gente comentou, né, daquela passagem bíblica, da pessoa que ia lá na frente, né, e gritava e sapateava, para quê? Deus não é surdo, né, pessoal? Então, olha, temos que orar sim, podemos nos deleitar na presença do Senhor, podemos até gritar, mas não para chamar a atenção de homens, mas sim para agradar o Senhor. Com soberba no nosso coração, com pecados não confessos. Então isso é uma coisa importante, quando nós vamos orar, para que a nossa oração, vamos dizer assim, chegue ao trono do Senhor. Se nós tivermos algum pecado, nós temos que confessar, nos arrepender, colocar diante do Pai, receber o perdão e então entrar num processo de oração. Quando nós estamos não liberando perdão para outras pessoas, isso é um pecado e isso nos separa do Senhor, isso faz com que as nossas orações não sejam ouvidas. Quando nós temos amargura no nosso coração, quando nós colocamos qualquer outro ídolo, qualquer outro Deus no nosso coração que não seja o Deus vivo. Então nós temos que examinar o nosso coração, pedir que o Espírito Santo examine o nosso coração, para que realmente, né, o único Deus da nossa mente, do nosso coração, seja o Deus vivo. Quando nós estamos com falta de misericórdia no nosso coração,
por inconstância e falta de fé. Então, se nós não temos fé, peça, Deus dá, então peça fé. Então, se tu não está crendo na palavra do Senhor, em tudo que está dito ali, todas as promessas do Senhor, ore para que Ele te dê fé. E em vãs repetições. Então não adianta tu pegar, tem muitas pessoas, não, mas eu tenho aqui uma oração de poder. E aí fico lá repetindo aquela oração. Não é isso que Deus quer, pessoal. Deus quer que tu fale alguma coisa que está no teu coração. Então, abra o teu coração. É isso que Deus quer. Aqui, ó, é o disco de oração. Aqui mostra cada pedacinho, né? O que tu pode fazer para 1 hora inteira de oração, né? Começa com louvor, adoração, consagração, confissão de pecados. Depois tu vai pedindo pela família, pedindo pela igreja. E vai colocando todas as coisas, terminando, né? Com ações de graça. Isso que é uma coisa bem interessante. Quando eu me converti na comunidade de Porto Alegre, eles tinham um relógio de oração. E aí, assim que tu entra, primeira coisa, ler a palavra, de capa a capa. Tem que ler. Mas tu não tá entendendo. Não interessa, vai lendo. Né? Uma hora Deus vai falando contigo. Tem que ler. E, além da palavra, tu entrava no relógio de oração. E era para ser 1 hora. Mas, como tu era novo na fé, eles te davam 5 minutos para começar. E eu achava assim, meu Deus do céu, 5 minutos. 5 minutos é muito tempo para ficar na presença do Senhor. E isso que eles tinham, né? Uma lista, assim, um papelzinho que eles nos davam para a gente nos ajudar, né? Nesse processo de oração. E eu começava a ler aquela lista e olhava para o relógio. Lia aquela lista e olhava para o relógio. Lia aquela lista, olhava para relógio. Não passava nunca aqueles 5 minutos, né? Mas isso é um treino. Na verdade, assim, dali a pouco me deram 10 minutos, dali a pouco eu já estava orando 1 hora. Então, é uma habilidade também. É como começar a fazer exercício. Então, no primeiro dia é difícil, depois vai, depois daqui a pouco tu tem sede de fazer, porque tu vê os resultados. E a mesma coisa na oração. Então, esse disco aqui eu vou fornecer para vocês, até para que vocês possam também exercitar a oração. Quem faz parte da Igreja de Jesus? Todas aquelas pessoas que estão inscritos no livro da vida. Lembram do livro da vida que a gente falou? Lá no primeiro módulo. Então, eles estão inscritos no céu, estão inscritos no livro da vida. Então, todas essas pessoas, elas fazem parte da Igreja de Jesus. A Igreja de Jesus, então, é um corpo de Cristo, ela tem um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo e Deus e Pai de todos. Então, aqui mostra em Efésios toda a profissão de fé. Mostrando assim, ó, que nós, como Igreja de Jesus, nós temos essa crença aqui. Na igreja local, congregar, não deixar de congregar. Isso é uma coisa bem importante. Nós não fomos feitos para viver sós. Nós fomos feitos para viver em comunidade, em comunhão com o corpo. Então, quais são as bênçãos que Deus nos dá na igreja local? Aqui nós podemos salientar 3 bênçãos. A proteção de Deus, a prosperidade de Deus e a felicidade nos relacionamentos. Então, a igreja local, a proteção de Deus. Ó. Lá em Hebreus tem uma exortação. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que está próximo o dia. Então, o dia da volta do Senhor. Obedecei aos vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por suas obras. Então, aqui fala sobre estar sob cobertura espiritual, tá? Sobre autoridade. Então, a importância dessa cobertura espiritual. Como aqueles que hão de dar conta delas, para que façam com alegria e não gemendo, porque isso
não vos seria útil. Da mesma forma, qualquer de vós que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Então aqui está falando já da segunda bênção, que é a bênção da prosperidade. Então, na verdade, no momento que eu entrego a minha vida para o Senhor, eu entrego a minha vida e tudo que nela tem, todos os meus recursos, tanto financeiros, quanto recursos materiais, quanto recursos intelectuais, nada mais é meu. Agora é de Deus, tudo é de Deus. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Por quê? Primeiro, nós temos que entender que Deus cuida de nós. Deus é bom. Deus quer o melhor para nós. Então, no momento que eu priorizo Deus, Ele vem e me capacita e me supre com todas as coisas que eu necessito. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente: o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo. Então Deus ama que nós sejamos prósperos, que nós sejamos ricos em bênçãos dele. Não quer dizer ricos em termos só financeiros, mas ricos da sua graça, do seu amor, da sua bondade. É isso que nós temos que entender. A prosperidade em Deus é muito maior do que só riqueza material. Bênção da prosperidade. Essa bênção da prosperidade, ela foi nos dada lá em Adão e Eva. Então, antes do pecado. Então, lá em Adão e Eva, em Gênesis 1, 28, 30, vocês vão poder ler, diz assim, ó, que Deus os abençoou. O que isso quer dizer? Deus deu bênçãos para ele e disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra. Isso quer dizer, Deus nos deu a bênção do prazer. Depois ele diz: sujeitai e dominai a terra. Isso é o poder, a bênção de poder. E eis que vos tenho dado, né, toda a semente, erva, todo o animal para mantimento. Isso quer dizer posse. Então aqui Deus abençoou o homem e a mulher com a bênção do prazer, do poder e das posses. Mas tudo isso, quando é colocado nas nossas mãos e a gente faz uso disso, conforme a palavra do Senhor, conforme os mandamentos do Senhor, conforme aquilo que o Senhor ordenou, ela é bênção em nossa vida. Agora, no momento que nós usamos isso de uma maneira indisciplinada, de uma maneira fora da vontade do Senhor, o que nós vamos trazer para nós? Nós vamos gerar pecado, né? E isso gera maldição sobre a nossa vida, sobre a nossa família e as nossas gerações. Então, pecado é idolatria, porque a gente acaba, né? Que as nossas posses, muitas vezes a gente idolatra a nossa posse, as nossas posses, os nossos recursos, o nosso dinheiro. Isso dá opressão, o poder, né? Tu quer mandar nas outras pessoas, tu quer oprimir as outras pessoas, tu quer cercear as outras pessoas pelo teu poder. Ingratidão, porque, vamos dizer assim, um coração avarento, ele gera ingratidão. Soberba, orgulho. Então, são coisas que, vamos dizer assim, quando essas bênçãos aqui não estão sob o alinhamento de Deus, elas se tornam maldição em vez de bênção na nossa vida. Bênção da prosperidade. Então, primeiro, trabalhe com amor e alegria. Então, sempre abençoe o seu trabalho. Vá para o seu trabalho com alegria. Graças a Deus que tu tem um trabalho. Graças a Deus que Deus te propiciou aquele momento para o teu sustento. O dinheiro não deve ser o nosso Deus. Então, isso é uma coisa importante. É não colocar no nosso coração o dinheiro como uma coisa mais importante da vida. O dinheiro não deve determinar a nossa alegria. Isso quer dizer, se eu tenho dinheiro, eu sou alegre. Se eu não tenho dinheiro, eu não sou alegre. Não, a alegria não vem do dinheiro. A alegria não vem do dinheiro. Na verdade, a alegria é um dos frutos
do Espírito Santo na nossa vida. Então, independente, né, da situação, Paulo mesmo diz que ele tendo muito ou tendo pouco, isso não fazia diferença na vida dele. O que fazia diferença na vida dele era a presença do Senhor, era estar fazendo a obra do Senhor. Não devemos, né, dever nada a ninguém. Então, isso é uma coisa de ter uma vida financeira alinhada, ajustada, com orçamento. Devemos sempre gastar menos, né, do que ganhamos. Então, dívida é pecado. Devemos, então, nos organizar financeiramente e devemos ser generosos com a obra do Senhor. A terceira bênção é a felicidade nos relacionamentos. Então, é cooperar, né, para a salvação de toda a nossa família, é crer que Jesus Cristo será salvo tu e a tua família. Então, quer dizer, Deus vem e vai organizar a tua família, vai organizar, ajustar a tua família, e isso é uma bênção de Deus, assim, grandiosa, maravilhosa. Então, assim, a nossa casa é um testemunho disso. Na minha casa eu tenho 5 irmãos, que há um bom tempo atrás nós nem conseguíamos se reunir. Tínhamos muito atrito, muita desconfiança um do outro, muita amargura um do outro, um clima interno, familiar muito difícil. Mas graças a Deus, Deus veio para a nossa família. Veio para a nossa família através da minha irmã. E depois eu, o Márcio, que é o meu irmão mais novo, se convertemos. Meus pais se converteram, e aí mais algumas pessoas da minha família se converteram. Ainda tem alguns que ainda não se entregaram para o Senhor, mas só que o Senhor foi fazendo uma obra de restauração na nossa casa. E hoje é uma coisa maravilhosa a gente poder, assim, ó, receber os nossos irmãos aqui em casa, ir na casa deles, ser bem recebido, e saber, assim, que eles têm vontade de estar conosco e nós temos vontade de estar com eles. Então isso é bênção do Senhor. Então Deus restaurando a nossa casa, e isso é fidelidade. Isso é uma das bênçãos que Deus promete para nós. Suportai-vos uns aos outros, perdoem as queixas que tiverem contra o outro, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Então o perdão é a coisa que faz a diferença, faz a libertação. O perdão traz cura, o perdão gera amor. E isso é uma coisa muito grandiosa e é uma grande ferramenta de cura dentro da nossa família. Você quer ser de bênçãos? Quem não quer, né? Todo mundo quer. Quando a gente pergunta sobre bênçãos, todo mundo quer bênção. Pois é, então vamos lá, vamos ver sobre isso. Nós vamos falar sobre dízimo. Será que a gente deve dizimar? Eu sou obrigado a dizimar? Pois bem, quando eu me converti, também tem uma historinha sobre isso, né? Eu era uma pessoa assim, ó, coração bem duro. Ainda Deus está trabalhando na minha vida, mas quando eu me converti, olha só Deus. Aí a minha discipuladora conversou comigo sobre o dízimo, a importância de dizimar, explicou todas as coisas. E eu não dizimo. Não dizimo porque os pastores gastam tudo dinheiro. Colocam esse dinheiro, não sei aonde que eles colocam esse dinheiro. Eu não vejo aonde eles colocam esse dinheiro. Eu acho que eles gastam tudo. Aí a minha discipuladora, não, enquanto Deus não trabalhar no teu coração e tu não deixar Deus trabalhar no teu coração sobre o dízimo, tu não deve dizimar mesmo. Porque dízimo, na verdade, é um momento de adoração ao Senhor, de ação de graça, de alegria. E se tu não tiver isso no teu coração, então tu não tem como dizimar. Porque Deus não precisa do teu dinheiro. Aquilo, né? Mexeu comigo, mexeu no meu coração.
E eu, tá, tudo bem. Vamos para diante de Deus então, né? Vamos conversar com Deus. E aí eu comecei, né? Numa luta de oração e dizendo, Deus, não adianta, meu coração é, nesse caso, meu coração é duro. Eu vejo, olha só, olha a TV, olha a reportagem, olha o que acontece, olha isso, olha aquilo outro, né? Argumentando com Deus. Mas, pessoal, Deus vai trabalhando no nosso coração para nos dar entendimento que o dízimo, na verdade, ele nos dá como ferramenta de proteção para nós. Para nos proteger do nosso coração avarento. Para nos proteger. Então, isso é uma coisa que nós temos que entender. Mas, se vocês ainda não têm esse entendimento, peçam ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa dar entendimento para vocês. E para que vocês possam dizimar e ofertar com alegria na casa do Senhor. Com generosidade na casa do Senhor. Então aqui tem Malaquias, né, que diz assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. E provai nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vou abrir as janelas do céu, e não vou derramar sobre vós bênção sem medida. Então, o que mostra aqui? Mostra um mandamento, uma ordenância. Diz assim, trazei. Trazei é no imperativo, é uma ordem. Ele está dizendo um mandamento, mas também traz uma promessa. Ele diz que tu vai provar dele e que ele vai abrir as janelas do céu na tua casa, na tua vida. Então, antes da lei mosaica, nós temos dois exemplos de dízimo. Nós temos o exemplo do dízimo de Abraão, que ele diz assim, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Abraão, quando ele retornou de uma vitória sobre os seus inimigos, ele deu ao Melquisedeque, o sacerdote de Deus e rei de Salém, o dízimo de tudo que possuía e de todos os despojos da sua vitória. Então, a linha de Melquisedeque é uma linhagem de sacerdote celestial, que depois, lá, quando a gente está falando lá no Novo Testamento, sobre a linhagem de Jesus, diz que Jesus é da linhagem dos sacerdotes de Melquisedeque, e não da linhagem de Levi. E também Jacó. Jacó diz, de tudo quanto me concederes, ele estava falando com Deus, né? Certamente eu lhe darei o dízimo. Porque desde aqui se tem o entendimento, né, de dízimo como um ato de gratidão e também um ato de proteção. Foi incluído então na lei mosaica. A 10ª parte das colheitas, tanto de cereais como de frutas, pertencem ao Senhor. E será dada a ele. Certamente, lá em Deuteronômios agora, certamente darás dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que o ano após ano vai recolher no campo. Então, dízimo. Dízimo não é uma oferta, é diferente. É diferente de taxa, de imposto. O imposto se paga para o governo, né? E nem é uma doação, não está fazendo uma doação. Então, dízimo não é isso. Então, dízimo é um reconhecimento da autoridade. Então, lembra, o Abraão, ele deu para Melquisedeque, porque ele entendeu Melquisedeque como um sacerdote, como alguém que está sob a autoridade, acima dele. É um reconhecimento de tudo que temos é dado por Deus. Nossa saúde, a nossa família, o nosso corpo, a natureza, tudo é dado por Deus para que nós possamos desfrutar. Então o dízimo, ele também é confirmado no Novo Testamento. Diz assim, Jesus falando, né? Não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim revogar, vim para cumprir. Depois ele diz, lá em Mateus, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais o hortelã, o endro, o cominho, e desprezai o mais importante da lei,
o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Isso quer dizer, tem que trabalhar, né? O juízo, a misericórdia, a fé, o amor, mas também trazer o dízimo na casa do Senhor. Então, o que é o dízimo? É a 10ª parte. Significa 10%. Então, se eu tenho 100, significa 10 reais. Separe o dízimo do valor recebido antes das suas despesas. Então, é do valor bruto. Devemos entregar com alegria, amor, prazer e em ação de graças, como um culto de adoração ao Senhor. É desta maneira que nós temos que encarar aquele momento onde nós entregamos o dízimo na casa do Senhor. Então aqui está, né, o coração de pedra. Lembra que eu falei para vocês lá no início da minha conversão, meu coração era esse mesmo, né? E tem algumas frases aqui que são até minhas. Diz assim, Deus não precisa de dinheiro. Quem precisa de dinheiro é homens. Deus é dono de tudo, então se ele é dono de tudo, por que ele vai precisar do meu dinheiro? Não vou encher barriga de pastor. Se Deus é espírito, por que ele precisa de grana? Eu ganho pouco, eu sou pobre. Eu não vou tirar da comida dos meus filhos. Não sobra. Não sobra para dar dízimo. Eu tenho uma escola das crianças. Eu tenho muitas despesas. Essa coisa aí, do dízimo, não dá. Dízimo? Dízimo é para rico. Rico que tem que dar dízimo. Eu sou pobre. Toda hora sai nas notícias que eles roubam. A igreja, e os pastores roubam tudo os dízimos. Pessoal, isso é uma expressão do nosso coração, do coração avarento. Então, se tu está pensando algo parecido com isso, ou já pensou, isso mostra que Deus tem que trabalhar primeiro o teu coração. E ele diz que ele faria isso, que ele tiraria o nosso coração de pedra e colocaria em nós um coração de carne, um coração que amasse a palavra e os mandamentos dele. E eu vou dizer para vocês, nós precisamos orar para que Deus transforme o nosso coração.